Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal, parte geral. Eu sou o professor Rigueto e nós vamos trabalhar nesta aula de hoje com um tema chamado causas e concausas. Preciso que você tenha papel e caneta na mão. A matéria parece ser um pouco complexa e eu vou tentar de maneira mais didática possível trazer para você esse conhecimento para que você possa entender o que está previsto no artigo 13 do Código Penal brasileiro. Tá? Primeira situação que a gente começa a fazer aqui é a análise do caput do artigo 13, para que a gente possa entender a redação feita pelo legislador. Depois a gente vai trabalhando com cada um dos tópicos gradativamente e vai construindo, passamos a construir esse conhecimento com vocês a partir de então. Perfeito? Vamos analisar o artigo 13 caput, lá no teu Código Penal. Olha só o que diz. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, para pensar. A redação pode parecer um pouquinho entroncada, mas não é. Ela é simples. Pare para analisar comigo. Nós vimos, na verdade, que o fato típico, antijurídico e culpável é uma modalidade de conceito de crime na sua forma analítica. Lembre, na verdade, que a teoria clássica separa o crime em três partes, a chamada concepção tripartida. Lembra que a teoria finalista traz a concepção bipartida, onde crime é fato típico e antijurídico. Mas tudo bem, não vem ao caso. Dentro das duas ou três peças que criam o conceito de crime, nós temos a primeira, que é chamada fato típico. No fato típico, nós temos 5 subdivisões. O tipo, a tipicidade, a conduta, o resultado e o nexo causal. O tipo previsto em lei, o texto da lei, a tipicidade é aquilo que você faz, se encaixa ao que está escrito em lei, a conduta, que pode ser ação ou omissão, comissiva ou omissiva, o resultado, que pode ser material, formal ou de mera conduta, e o nexo de causalidade, ou seja, a atuação tem que chegar no resultado. Isso tudo está dentro do fato típico. Voltemos à leitura do artigo 13. O resultado, material, formal ou de mera conduta, de que depende a existência de um crime, porque para acontecer um crime eu tenho que ter uma ofensa, ou pelo menos um risco a um bem jurídico tutelado, somente vai ser imputado, aquele resultado morte, só pode ser atribuído, imputado, a quem lhe deu causa. Se eu efetuei um disparo de arma de fogo contra João, certo? E ele morreu, não posso atribuir a responsabilidade a Pedro. Fui eu que atirei no João. O Pedro não pode responder. Por qual razão? Porque o resultado, morte, do que depende a existência do crime, somente é imputado a quem lhe deu causa. Fechou? Primeira parte eu acho que é tranquilo. Aí ele continua. Ele conceitua, ele diz, considera-se causa, porque só é imputada a quem lhe deu causa, considera-se causa a ação ou a omissão que eu tomei, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Quer dizer, há na verdade uma ligação do artigo 13 e na sua continuidade do artigo 13 para que você possa entender o que vem a ser a causa do crime. Perfeito? Bom, para ver um fato típico é ainda necessário que exista daí uma chamada relação de causalidade, nexo causal entre a conduta e o resultado. Repito, olha só que loucura. O resultado de que depende o crime só é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual não teria acontecido o resultado. Para que a ação ou omissão chegue no resultado, tem que haver nexo de causalidade. Lembra? Fato típico, tipo, tipicidade, conduta, resultado e nexo causal. Tudo bem? Feito essa abordagem inicial do artigo 13, a gente traz algumas conceituações. E o artigo 13 ele traz coisas mais atípicas na prática, é muito passível, muito de concurso público e nas provas da UAB e assim por diante, o artigo 13. Porque ele é pouco prático, mas ele é muito teórico e aí isso cai muito em prova. Então eu trouxe 2 conceitos básicos aqui para a gente poder entender.
Causa. Anota aí. Toda condição que atua paralelamente à conduta. A causa está atuando paralelamente à conduta, interferindo no processo causal. A causa é toda condição que atua paralelamente à tua conduta, que pode ser fazer ou não fazer, e que vai interferir no processo causal. Qualquer conduta, a causa, qualquer conduta que de algum modo, ainda que minimamente, tiver contribuído para a eclosão do resultado, deve ser considerado uma causa. A mínima conduta, mínima pode ser, que tenha contribuído para a ocorrência do resultado. Isso é a causa. Só que no direito eles inventaram moda. Criaram agora a figura da concausa. C-O-N-C-A-U-S-A. Concausa. Anota lá. São aquelas causas, o que é uma concausa? São aquelas causas distintas da conduta principal. Andam separadamente da conduta principal. Que atuam lado a lado, contribuindo para a produção do resultado. Anote aí que estas concausas, essas ações andando em paralelo, com exemplo depois vai ficar mais fácil, elas podem ser anteriores à causa, elas podem ser concomitantes, estarem andando concomitante, ou podem ser posteriores à causa. Tá? Então, a concausa ela pode ser anterior, concomitante ou posterior. Bom, ainda existem dentro destas causas, tá, duas modalidades. Existem as chamadas causas dependentes e as causas independentes. Tome nota disso porque é muito importante. O que é uma causa dependente? É aquela que, originando-se da conduta, insere-se na linha normal do desdobramento causal da conduta. Jesus amado, professor, eu não estou entendendo isso. É a parte teórica, eu já falei, cai bastante em concurso. Olha o exemplo. Eu atiro em direção à vítima, a munição sai da minha arma, perfura a vítima, perfura um órgão vital, produz um impacto do projétil contra o corpo humano, faz lesão naquele órgão vital, há uma hemorragia interna aguda, há uma parada cardiorrespiratória e a pessoa morre. Percebam que a causa da morte ela é dependente, porque ela originou-se da minha conduta e ela inseriu-se numa linha normal de desdobramento causal da conduta, ou seja, aponto a arma, aperto o gatilho, ocorre a explosão, a munição é disparada, o projétil perfura o teu corpo, perfura o órgão, ocorre a hemorragia, dá parada cardiorrespiratória, você vai a óbito. É o normal. A ocorrência normal do delito, ela tem uma causa chamada dependente. Tem um ponto de origem e um ponto de fim. Perfeito? Porém, nós temos causas chamadas de independentes. São aquelas causas que fogem do desdobramento normal, causal da conduta, produzindo por si só um resultado. Lembra que eu falei das causas e das concausas? É como se, na verdade, as duas estivessem concorrendo para matar alguém e as duas pudessem matar este alguém e as duas atiraram contra esse alguém. Porém, uma delas vai dar a causa da morte. Se eu tirar esse aqui, esse daqui matava. Mas se eu tirar esse aqui, esse daqui matava. São causas independentes. A dependente é aquela coisa única, direcionada. A independente, ela tem situações andando em paralelo. O surgimento de uma não é uma sequência lógica. É isso que eu quero que vocês possam compreender. Bom, e aí então, dentro dessas linhas de raciocínios, dentro dessa linha da causa dependente, da causa independente, nós temos, na verdade, mais uma classificação de suma importância. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos entender até esse momento para que a gente possa, dali para frente, evoluir na construção do nosso conteúdo. Eu vou voltar um pouquinho, tá, para a gente poder entender.
Nós falamos do artigo 13 caput, né, o resultado de que depende da existência de um crime somente é imputável, atribuído a quem lhe deu causa. Considera-se a causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. Para que o resultado ocorra decorrente da sua ação ou omissão, é necessário ter um nexo causal. Nexo, tem que ter nexo. Se eu dou um tiro, você tem que morrer da bala. Se eu te empresto uma corda, você tem que morrer enforcado. Se eu te atropelo, você tem que morrer pelo politraumatismo decorrente do atropelamento. Não pode eu te emprestar uma arma e você morrer enforcado. Não pode eu te dar um tiro e você morrer envenenado. Tá vendo? Não há nexo de causalidade nesse caso. Vimos então que causa é toda e qualquer conduta que minimamente possa ter contribuído para chegar no resultado. E vimos que existem as chamadas concausas, que são causas que andam em paralelo. E essas causas que andam em paralelo são aquelas, na verdade, que podem ser anteriores, podem ter começado antes, podem ter começado em conjunto, ou seja, concomitantes, ou podem ter começado posteriores à minha conduta paralela em si. Elas não começam sempre juntos. Então, uma começa antes, ou durante, ou depois. Tá? Falei que as causas podem ser dependentes, e o básico é que a dependência é a tradicional, ou podem ser as independentes. Uma aqui, uma aqui. A dependente está aqui. Tum. A independente está aqui. Por que elas são independentes? Porque, eu repito, se eu tirar essa chega no destino. Se eu tirar essa chega no destino. Elas são independentes. E aí, então, eu começo a tratar para vocês que dentro das causas independentes, eu vou fazer uma nova classificação, chamada de causa absolutamente independente. Absolutamente independente. Ou seja, uma não se origina da conduta da outra. Comporta-se como se por si só tivesse produzido o resultado, não tendo uma decorrência normal e esperada. Porque é uma pessoa aqui e a outra aqui, cada uma praticando uma conduta, certo? E uma não esperava, por exemplo, outra. São absolutamente independentes. Agora faz assim, dentro da causa absolutamente independente, você vai abrir 3 classificações. Existe a causa absolutamente independente pré-existente, existe a causa absolutamente independente concomitante e existe a causa absolutamente independente superveniente, que veio depois. Eu vou fazer uma abordagem introdutória aqui sobre essa situação, tá? Mas primeiro eu vou falar das consequências, tá? Vou falar das consequências e na nossa próxima aula eu venho abordando cada uma das suas causas absolutamente independentes, pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Olha só as consequências disso, tá? Lembre que eu tenho uma causa e uma concausa. O que é a causa? A causa é a que chega no resultado. Ela pode ser uma causa pré-existente, concomitante ou superveniente. Fechou? Mas, professor, ela é anterior, concomitante e posterior a quê? A concausa. Eu tenho uma causa e tenho uma concausa. Uma delas deve ser anterior, ao mesmo tempo, ou posterior à outra. Certo? Se for anterior, é causa absolutamente independente pré-existente. Se for concomitante, causa absolutamente independente concomitante. E se for depois, causa absolutamente independente superveniente. A consequência é que uma rompe totalmente o nexo causal. E o agente só vai responder, o agente que não conseguiu completar o resultado, só vai responder pelos atos até então praticados. Porque quem deu o resultado responde pelo resultado. Quem deu causa responde pelo resultado. Quem não conseguiu dar a causa responderá somente pela tentativa, por exemplo, porque não conseguiu chegar no resultado. Tá? Eu vou voltar aqui, ainda nessa aula, e vou falar um pouquinho sobre as 3 causas, só para a gente poder entender. O que é uma causa pré-existente? Um exemplo doutrinário. Existem antes da conduta ser praticada e atuam independente do seu consentimento. Olha o exemplo que eu vou dar para vocês. O genro atira na sogra. O genro atira na sogra. Ação ou omissão buscando um resultado. Mas ela não morre em decorrência do tiro. Ela morre em decorrência de um envenenamento anterior provocado pela nora no café da manhã. A causa da morte, o genro vai estar dizendo assim, matei a minha sogra. Mentira, tu não matou nada.
Mas eu atirei nela, mas a causa da morte foi o envenenamento praticado de manhã pela nora dela. Imagine que querida que ela então é uma causa. Qual foi a causa da morte? Causa absolutamente independente, veneno e arma são absolutamente independentes, pré-existente. O genro nem sabia. Quem vai responder pelo resultado da morte? A nora. Mas e o genro que deu o tiro que achou que tinha matado? O genro responde por tentativa. Segundo exemplo. A pessoa A quer suicidar-se e ingere veneno. Durante o processo de intoxicação do veneno, ele recebe um ferimento por parte de B que quer matá-lo. Pouco depois ele vem a morrer, mas em consequência do veneno. Aquela pessoa que queria matar o fulano vai ficar na tentativa de homicídio. E o fulano vai ter, na verdade, o suicídio. Não houve a morte em si, vai ser atribuída ao suicida, porque foi provado que foi o veneno que ele tomou antes. Causa absolutamente independente, pré-existente. Fechou? Segundo exemplo, tá? Segundo exemplo. Depois nós vamos avaliar ainda, né, a questão depois do parágrafo 2º e assim por diante. Segundo exemplo, a concomitante. Causa absolutamente independente, concomitante. Por coincidência, atua exatamente no instante em que a outra ação também é realizada. Então, olha só o exemplo difícil de acontecer na prática. No exato momento em que o genro está inoculando, aplicando veneno letal na artéria da sogra, 2 assaltantes entram na residência e efetuam disparos contra a pobre velhinha, matando-a instantaneamente. Sabe qual é a maior dificuldade prática disso? Provar. Provar qual foi a causa da morte. Ah, professor, quem deu causa à morte? Foi concomitante. Quem deu causa à morte? Se na verdade foi o veneno, então quem vai morrer, quem vai pagar vai ser o genro. Se for na verdade o tiro, quem vai pagar vai ser o assaltante. A diferença, na verdade, quem deu causa responde. O outro fica só na tentativa. O problema é comprovar isso. A e B atiram contra C. A e B nem sabiam um do outro. Atiram contra o C. E prova-se que o projétil do B foi quem causou a morte do C, atingindo-lhe o coração. Enquanto que a bala disparada por A alvejou de leve o braço do C. A morte apenas é imputada a B e o A acaba respondendo por tentativa. Certo? E o último exemplo é da causa absolutamente independente, superveniente, que atua após a outra conduta. Então, por exemplo, após o genro ter envenenado a sogra, mas antes do veneno produzir o efeito, um maníaco invade a residência e mata a indesejável senhora a facadas. Olha só, qual foi a causa da morte? A causa da morte foi a facada, que aconteceu quando? Antes, durante ou depois do envenenamento? Depois do envenenamento. Causas absolutamente independente, superveniente. O maníaco responde pelo homicídio, o genro responde pela tentativa. O link para você ficar antenado para as provas é quem deu causa. Quem deu causa é aquele que chegou no resultado. Aí você olha se a concausa era anterior, concomitante ou superveniente. Era depois, qual foi a causa tua, né? O que deu causa? Essa causa aconteceu em relação à concausa quando? Antes, durante ou depois? Aconteceu antes, causa absolutamente independente e pré-existente. Aconteceu durante, causa absolutamente independente, concomitante. Aconteceu depois, causa absolutamente independente, superveniente. Tá? Lembrando, na verdade, né, que a ideia, obviamente, disso aqui é romper o nexo causal entre uma história e outra, entre um fato e outro. Aquele que deu causa responde pelo resultado, aquele que tentou, que quis o resultado, mas não conseguiu, fica na modalidade da tentativa. Beleza? Nós vamos parar por aqui para não ficar tão extensa a aula. Nós voltamos ainda com essa temática, chamadas causas e concausas, que é a análise do artigo 13 e seus parágrafos. Espero que vocês estejam entendendo e gostando do conteúdo, é bastante intrigante, tá? Bons estudos e até o nosso próximo encontro.